A paz do Senhor, irmãos. Chegamos à sexta aula. A sexta aula, a igreja eleita, redimidas pelo sangue de Cristo Jesus e selados pelo Espírito Santo. Esta sexta aula tem a proposta de nos mostrar a condição dos judeus sem Deus. E os três pontos fundamentais para que seja abordado nessa aula de hoje é conceituar espiritualmente a circuncisão e a incircuncisão. No segundo, a antiga condição dos gentios sem Deus e sem Cristo. E para finalizar, também tem que, desprovidos de Deus, os gentios marchavam para a perdição eterna. Esses são os três pontos fundamentais da escola bíblica de hoje. E vamos começar a entrar nessas questões. Os chamados incircuncisos. A saber, irmãos, no começo, a chamada de Deus era simplesmente para a nação, para o povo de Abraão. E todo aquele que não fosse nascido na casa de Abraão, comprado pelo seu dinheiro, esse não teria direito de posse da herança de Abraão. Essa aliança em que Deus realizou junto a esse homem, que foi chamado por Deus de uma terra chamada Ur dos Caldeus, para uma terra onde ele não sabia. E esse homem saiu de lá, daquele local, e foi para essa terra prometida que manava leite e mel, sem mesmo saber para onde ia, ou quem iria sustentá-lo ou sustentar os seus familiares. Mas ele sabia que Deus estava com ele, e esse chamado era um chamado que salvaria a sua vida e a vida de toda a sua família, principalmente espiritualmente, pois onde ele morava todos estavam perdidos e afastados do Senhor, adorando a outros deuses. Voltando para esse ponto, iremos olhar em Gênesis 17, a partir do 12 a seguir. O filho de 8 dias, pois será circuncidado, todo macho de vossa geração, o nascido da casa e comprado por dinheiro, e qualquer estrangeiro que não for de sua semente, com efeito será circuncidado, nascido em tua casa e comprado por teu dinheiro. E este será o meu concerto perpétuo para com Abraão. Então essa era a condição dos circuncisos, que eram os descendentes de Abraão. Aquele todo o judeu circuncidado em 8º dia era considerado como filhos de Abraão. Mas os outros povos da terra naquela época, os chamados gentios, eles não tinham direito da aliança abraâmica, pois eles não estavam debaixo dessa promessa de Deus, pois eles não eram judeus e nem filhos de Abraão. Só aqueles que fossem, exceto os nascidos da sua casa, os comprados por dinheiro, ou que aceitasse o judaísmo, esses passariam a ter direito da herança abraâmica. Mas todos eles estavam afastados desse plano. Eles não conheciam as leis judaicas, eles não conheciam as tradições, e por isso eles estavam afastados do plano de Deus, segundo a aliança feita com Abraão. Esses eram os incircuncisos, ou seja, os únicos que tinham direito pela posse da aliança com Abraão eram os judeus, como foi relatado, os nascidos de sua casa, os comprados com seu dinheiro, ou os estrangeiros que estivessem junto a ele e que passassem pela circuncisão. Esses seriam os circuncidados. O resto dos outros povos da terra eram todos incircuncisos ou chamados gentios.
na parte 2 do tópico 1, vamos falar da seguinte forma: o significado religioso da circuncisão. A circuncisão, ela tinha a proposta de trazer o sentido de santificação para aquele povo. Na época de Abraão, existia uma religião, a religião do paganismo, onde as pessoas viviam no mais alto grau de depravação sexual e da adoração a outros deuses. E essa adoração aos deuses estava mais ligadas à relação sexual depravada e a adoração a outros deuses, a adoração às imagens, coisas que não agradavam a Deus. Então, o sentido da circuncisão era fazer com que o homem tivesse um sinal físico da aliança com Deus, mostrando a santificação, a santidade e a separação entre judeus e os outros povos que não estavam andando de acordo com as leis do Senhor. A circuncisão no coração. Isso relata o seguinte, que a circuncisão para aqueles povos que aceitaram a Cristo como único verdadeiro Salvador, logo após a vinda de Cristo, a sua morte e ressurreição na cruz, ela deixou de ser algo físico e passou a ser algo espiritual. Ela passou a ser algo que está incutida dentro da mente, da alma da pessoa. Não seria mais um ato físico, e sim algo que está dentro dos nossos corações. E o texto fala o seguinte, que na nova aliança o apóstolo Paulo traz e é de que a verdadeira circuncisão não se trata de uma operação externa da carne realizada pelos homens, mas o que foi feito interiormente, de dentro do coração. Então o apóstolo Paulo vem nos mostrando isso, que a circuncisão do cristão, ela é algo interior, ela é interna, ela não é um ato físico, ela é um ato espiritual. E nós precisamos ficar atentos a essa coisa. Assim, em Cristo Jesus, o sinal em que pertence a Deus não é a circuncisão nem a incircuncisão, mas sim o ser uma nova criatura. Então, aqueles que estão em Cristo Jesus, a marca dele para os dias de hoje, ela não está fixada no ponto em sermos circuncisos ou incircuncisos. Nós termos uma operação ou não no órgão genital masculino. A circuncisão para o crente nos dias de hoje, ela é algo espiritual. Ela é algo que vem de dentro para fora. Ou seja, nós deixamos de ser a natureza de Adão, de estarmos sobre a natureza de Adão, e passamos a estar sobre a natureza de Cristo. Deixamos a velha criatura para sermos uma nova criatura. Então todo aquele que aceita Cristo como o seu único e verdadeiro Salvador, ele passa a ser uma nova criatura. A circuncisão da nova aliança, nós acabamos de falar que ela é um ato espiritual e não físico. É algo que vem de dentro. A circuncisão somos nós somos a circuncisão. Nós somos a circuncisão. Que servimos a Deus no Espírito e gloriamos-nos em Jesus Cristo e não conforme a nossa carne. Então, a circuncisão dos dias de hoje são os nossos procedimentos, é a nossa mudança interior, é aquilo que nós precisamos fazer para deixar de lado a tudo aquilo que nos induz a fazer a vontade do homem, ou seja, a bebedice, a glutonaria, a avarícia, ou seja, as práticas sexuais
que desagradam a Deus fora do matrimônio. Então todas essas coisas nós passamos a deixar para trás, porque somos transformados por Cristo Jesus. Nós nos gloriamos em Cristo Jesus e não andamos segundo conforme a vontade da carne, a vontade da mente. Assim como eu falei logo atrás, nós não estamos mais vulneráveis à vontade de Satanás e tudo aquilo que ele tem feito com que essa sociedade ande se perdendo dia após dia com sexualidade depravada, com o roubo, com a mentira, com o ódio. Todas essas coisas contrariam aquilo que a nova criatura passa a ser, pois nós passamos a ser pessoas que vivem segundo a bondade, a benignidade, o espírito manso e humilde, com um coração quebrantado, não um coração de pedra, um coração que não se move com as necessidades do próximo, mas sim com um coração que ele se importa com aqueles que estão em nossa volta.